Olá, meu nome é Gilmar, sou aluno do curso de Engenharia Civil e hoje vamos debater um pouco alguns conceitos relacionados à disciplina de Cálculo Diferencial Integral. Conceitos estes que serão noção intuitiva de limite, continuidade, propriedades dos limites e teorema dos caminhos. Daremos início falando sobre noção intuitiva do limite, com um breve conceito do que é limite. Limite é o comportamento de uma função à medida que o seu argumento se aproxima de um determinado valor. Deste modo, podemos concluir que os limites dão origem a toda a base da maioria dos cálculos. Sendo assim, costumam aparecer diante de alguns problemas e situações. Problemas e situações estes relacionados à reta tangente e à área. Vamos falar sobre a reta tangente. Porém, para falarmos sobre a reta tangente, precisamos saber que, como ao traçar uma reta qualquer, vou saber se ela é tangente ou a tangente perfeita daquela função. Ao analisarmos a primeira figura, percebe-se que, ao traçar uma reta qualquer, ela intersecta dois pontos desta função, sendo assim, torna-se uma reta secante e não uma reta tangente. Para gerarmos uma reta tangente, será necessário observar a figura 2, onde foram traçados várias retas qualquer, com o intuito de aproximar o x1 do x0, ou o x final do x inicial. Quando o x final estiver no limite do x inicial, ou quando o x final estiver o mais próximo do x inicial, conseguimos gerar a nossa reta tangente. O segundo conceito é sobre área. Analisando a primeira figura, percebe-se que ela não é uma figura geométrica plana conhecida. Então, por aproximação, devemos transformá-la em uma figura conhecida. Analisando a figura 2, percebe-se que foram desenhados diversos retângulos dentro dessa figura desconhecida, fazendo com que, por aproximação, descubra-se o valor da sua área. Vamos resolver agora um exemplo básico. Quanto vale a função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1 quando x for igual a 2? Substituindo, ficará f de 2 igual a 2 ao quadrado menos 2 mais 1. f de 2 será igual a 3. O limite de f de x, quando x tende a 2, será igual a 3. Sendo assim, podemos concluir que, quando x tende a 2, estamos nos aproximando de y igual a 3. O próximo conceito é sobre continuidade. Uma função é contínua quando não existe quebras, buracos, saltos, entre outras situações, que alterem o sentido contínuo do gráfico. Sendo assim, temos algumas descontinuidades a serem discutidas. A primeira é a descontinuidade removível, que é quando se redefine o domínio da função para o ponto em que ela não está definida. Então, podemos dizer que essa descontinuidade pode ficar contínua. A próxima descontinuidade é a descontinuidade de salto, que o próprio nome já diz quando há intervalos em seu domínio. A terceira é a descontinuidade infinita, com assíntotas verticais. Isso quer dizer que elas nunca irão se encontrar, sendo assim, nunca farão uma curva suave contínua. O próximo será a descontinuidade de quebra, que nada mais é um ponto onde a função se encontra não existe. Porém, vamos prestar atenção ao seguinte fato. Se a função for contínua em um determinado ponto x igual a, por exemplo, quais serão os requisitos que devemos ter? O primeiro, que a função em a existe, no caso, esse ponto tem que existir no gráfico. O segundo, o limite dessa função, quando tender a deve existir também. Um limite só existe quando os limites laterais são iguais. E o terceiro, o limite da função, quando x tende a tem que ser igual ao valor da função deste ponto. Vamos resolver um exemplo para entender melhor essa situação. A função f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é contínua em x igual a 2? Vamos lá. Ao substituir o 2, teremos que f de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. Percebe-se então que o denominador irá zerar. Sendo assim, concluímos que a função não é contínua porque o domínio dessa função só vale para todo x diferente de 2, com x pertencentes aos reais. Porém, ela é uma função descontínua removível. Sendo assim, podemos reescrevê-la da seguinte forma. f de x é igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, com x diferente de 2. E f de x igual a 4 com x igual a 2. A partir deste ponto, vamos abrir os limites laterais.
Ao aplicar o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, percebe-se que é uma diferença de quadrados, onde, ao simplificarmos, ficará limite de x tendendo a 2 igual a x mais 2, onde o limite será igual a 4, que é a mesma coisa que se aplicando pela direita. Então, podemos concluir nessa situação que a função existe, que o limite existe e que a limite é igual ao valor da função. Sendo assim, essa função será contínua e atende todos os requisitos de continuidade. O próximo conceito a ser abordado será a propriedade dos limites. Então, temos algumas propriedades divididas em algumas operações. Vamos descobrir quais são elas. A propriedade da soma, onde o limite da soma é a soma dos limites. Propriedade da diferença, onde o limite da diferença é a diferença dos limites. Propriedade do produto, onde o limite do produto é o produto dos limites. Propriedade do quociente, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero. E propriedade da potenciação, onde o limite da potência é o valor do limite elevado ao determinado valor. Temos aqui alguns exemplos. De soma e subtração, resolve-se o limite, depois soma. O do produto, a mesma coisa, resolve o limite, depois se multiplica. E o do quociente, resolve o limite e depois efetua a divisão. E por fim, o último conceito a ser abordado, que será o teorema dos dois caminhos. A regra dos dois caminhos não possui apenas dois caminhos, e sim vários, podendo assumir, por exemplo, caminhos de reta, espiral, hipérbole, entre outros. Porém, esse teorema só serve para provar que o limite não existe, pois, ao resolvermos por estes métodos, achamos respostas diferentes, por caminhos diferentes. Então, podemos concluir que não existe. Sendo assim, mesmo que o nosso limite zere, não teremos como provar sua existência, pois existem diversos caminhos a serem percorridos, fazendo com que ele nunca chegue a um valor final. Desde já, agradeço a todos vocês por acompanhar o meu vídeo. Dá um joinha, dá um like, comenta e valeu!